Não consigo ver quem está aqui me assistindo, mas é um prazer. Queria agradecer a Daniela pelo convite de participar do evento, de poder contar um pouquinho da minha história junto com a história do Bioma e também mergulhar um pouco nesse assunto tão atual e tão importante que é repensar o sistema alimentar, né? Para quem não sabe, meu nome é Juliana, eu moro em São Paulo, eu sou a sócia fundadora do Bioma Food Hub. O Bioma é um hub focado em alimentação. A gente fica na cidade de Jardim, meio que entre Itaim e Jardim Paulistano, aqui em São Paulo. E antes de eu mergulhar um pouco mais na nossa atuação enquanto Bioma, eu vou contar um pouquinho sobre quem é a Juliana e por que eu estou aqui falando com vocês hoje. A minha trajetória profissional é um pouco diversa. Me formei em Relações Internacionais, trabalhei em alguns mercados diferentes e em 2012 eu me mudei para Nova York e eu sempre tive uma conexão muito grande com natureza, esportes outdoor, esportes de aventura, consciência alimentar de alguma forma, né? Não como a gente conversa hoje, mas o que a gente via antes. E aí, nessa mudança para Nova York, que tinha tudo para ser o máximo, eu tinha acabado de casar, eu comecei a ficar muito agoniada e angustiada, querendo dar um passo diferente na vida e sem saber para onde. Era aquela cidade incrível, com infinitas oportunidades, e no fim do dia o que eu olhava era aquele monte de gente, aquele consumo desenfreado, olhava os lixos e olhava as pilhas de copo plástico e consumo. E aquilo foi me deixando assim, eu acho que eu passei quase que um ano tentando entender o que estava acontecendo comigo. Comecei a colaborar com uma coluna para Rosana Jatobá, quem conhece é uma jornalista que tinha um portal, Universo Jatobá. Eu trazia o tema Fronteira Verde, então cuidava um pouco de uma agenda verde que tinha lá fora, né? Falava bastante de turismo verde sustentável, opções de turismo baratas, e em contato com a cidade, né? Foi muito legal, foi uma experiência muito rica. E eu trouxe esse exemplo porque nem sempre eu pensei que eu usaria a alimentação como ferramenta de impacto socioambiental, né? Isso mudou quando eu entrei no meu mestrado para entender essa relação que tanto me incomodava entre consumo e mudanças climáticas. Eu tive algumas experiências, uma delas foi no Slow Food, Estados Unidos. Eu ajudei a organizar o evento que chama Slow Meat em Denver na época, e lá me caiu uma ficha. Eu falei, caramba, alimentação cobre todas as frentes que eu gostaria de falar dentro do universo da sustentabilidade, né, que é tão amplo. Então, se você olhar para esse painel dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tentar relacionar, olha quantas das ODS estão relacionadas à maneira como a gente produz, consome, distribui e enxerga o alimento, né? São muitas. E aí essa ficha caiu, eu fui caminhando cada vez mais, me aprofundei em comunidades vulneráveis e resiliência, entendi que esse era o mundo que eu queria viver e que essa era uma bandeira que eu poderia levantar, sem ir para os extremos, né? Tentando trazer a consciência para as pessoas. Até o dia que eu voltei para São Paulo e comecei a mergulhar nesse mundo aqui, entender quem é que estava falando de alimentação, como estava se falando. Acho que são mundos muito diferentes. E eu via uma polarização, né? Como bastante coisa que a gente vê no mundo hoje, eu via isso acontecer na alimentação. Eu falava, cara, isso aqui não está certo. Porque até a gente está aqui falando, né, de sistema alimentar, o futuro do sistema alimentar, a gente tem que olhar para ele sistemicamente. Eu não conseguia entender como a gente podia olhar para extremos, então eu não conseguia, por mais que eu faça as minhas escolhas alimentares, eu acho que levantar a bandeira de uma forma muito agressiva, você espanta a pessoa mais do que você traz ela para perto, né? E como é que você vai mostrar todo esse cenário que a gente tem de impacto das nossas emissões? Esse é um gráfico bem básico que eu peguei outro dia da internet para uma apresentação, e eu acho que rapidamente a gente consegue olhar para ele e ver tudo que permeia, né, a nossa produção e o nosso consumo de alimentos e bebidas. E aí
nessa jornada aqui em São Paulo, de volta, tentando entender onde é que eu ia me inserir, como eu ia conseguir mesmo ajudar a efetivar a mudança sem ser dessa forma, tentando me comunicar por redes sociais e tentando a todo custo. Eu sempre tive um pouco dessa... tenho vergonha, não quero falar, então vamos fazer, né? Vamos agir. Então nasceu o Bioma. Eu diria que o Bioma nasceu da junção de alguns fatores, inclusive um deles foi a oportunidade de trabalhar esse espaço que a gente está hoje, né? É um espaço que estava ocioso há algum tempo. O meu marido, Francisco, é meu sócio aqui, então a gente foi junto. E juntos a gente queria fazer um espaço bacana, um espaço diferenciado. É um prédio de uma construção dos anos 70, é incrível. Às vezes nem parece que a gente está em São Paulo, então tinha o intuito de ressignificar também uma parte da cidade, a gente não só falar que a gente está querendo melhorar tudo só de dentro de um espaço e não querer olhar para fora, né? Tem o nosso convívio com a cidade, a gente mora bem perto daqui, era uma intenção a gente conseguir transitar por São Paulo de uma maneira orgânica, andar a pé, sabe? Andar na rua, sentir a cidade, porque de nada adianta a gente falar em preservação ambiental e conservação ambiental e não levar a conversa de uma maneira mais circular mesmo, né? De uma maneira sistêmica. O segundo fator era esse desejo, né, de ter um espaço de trabalho compartilhado um pouco diferenciado do que a gente via que existia aqui em São Paulo. E o terceiro, eu diria que o mais importante, é o desejo de reunir todos os agentes, ou alguns importantes agentes de transformação desse cenário, né, que estejam trabalhando por um mundo melhor através da alimentação. Foi engraçado, começar o Bioma foi provar que a gente poderia trabalhar com um negócio de nicho. Mas por que nichar tanto? Por que afunilar tanto? E aí, para você explicar, você tem que viver, né? Você tem que, talvez, se provar. Era muito óbvio, talvez na minha cabeça, que existia essa tendência de busca por saudabilidade, de busca por conexões melhores, de busca por uma melhoria ambiental através dos nossos padrões de consumo. Então, aqui estamos. Hoje eu estou sentada no Bioma. E a gente se fundou em 3 pilares. O primeiro deles é espaço de trabalho, obviamente. Sala, mesa, cadeira, sala de reunião e uma cozinha com uma bancada laboratório básica. A gente tem Thermomix, alguns equipamentos para equipes de P&D fazerem pesquisas. A gente se fundou no pilar do networking. Acreditamos, sim, no trabalho colaborativo. A gente acredita que para a gente co-criar um mundo diferente do que a gente tem hoje, a gente tem que parar de olhar para aquele que está no mesmo mercado, dividindo prateleira com a gente como competidor e tentar olhar muito mais como colaborador. Se a gente pegar o exemplo do mercado plant-based hoje, né, que cresce exponencialmente, tem muitas marcas entrando nesse mercado. E você pode olhar uma bebida vegetal como competidora da outra, mas elas juntas vão conseguir chegar lá em Brasília e derrubar os preços, derrubar as taxas que são cobradas hoje, que são altíssimas, que fazem esses produtos ficarem um pouco em desvantagem no mercado se comparado com um produto tradicional, né? Então, obviamente, unir forças faz muito sentido na nossa cabeça. É alguma coisa que a gente tem que passar adiante, sem dúvida, mas a gente faz esse esforço aqui dentro. O terceiro deles, e talvez pelo meu passado e background, o mais importante. A gente não chega a lugar nenhum se a gente não levar conteúdo, informação e educar as pessoas com quem a gente quer falar, ou que não tenham acesso ao que a gente quer falar, né? Eu consigo dar força para quem está dentro do meu espaço, se eu faço quem está fora entender por que eu estou falando disso tudo. Assim como lá em 2019, quando eu comecei a falar do Bioma, as pessoas falaram, nossa, mas por que alimentação? Fala de impacto, fala de sustentabilidade. Olha o quanto amplo é a sustentabilidade, né? Mais amplo ainda é o sistema alimentar. Então, assim, a gente faz um esforço de publicar uma newsletter quinzenal, com um pupurri de notícias que falam de consumo, comportamento, produtos embalados em restaurantes, tendências, tudo que envolve, né, tanto Brasil quanto global. Eu acabo trazendo muita coisa global, porque a gente traz coisa de fora, as ideias vêm de fora.
Durante a pandemia, eu me uni ao Augusto Terra da Food Ventures e a gente fez algumas rodadas de Zoom, a gente faz um trabalho colaborativo aí de um escrever um texto, outro texto e trazer pessoas do mercado para debaterem aquele assunto que a gente está conversando. E a gente entendeu que, assim, os consumidores estão demandando melhoras alternativas, a gente quer ver isso acontecer de forma espontânea, orgânica, que todos tenham acesso, mas a gente tem um mundo de oportunidades, a gente não pode falar do sistema alimentar só olhando para esse boom que tem tido dos hambúrgueres vegetais. Eles são importantes, eles fazem parte de uma transição, mas tem muitas outras coisas, né? Tem as fazendas urbanas, tem a produção urbana também, tem o pequeno produtor, enfim, a gente tem que aprender a olhar de uma maneira mais abrangente e parar de olhar só para alguns pontos extremos que trazem mais visibilidade. Dessa maneira, eu fico feliz em falar que em 2 meses a gente está com 5 empresas aqui dentro do Bioma, todas elas olhando para um horizonte de alimentação. A Nud e a Notco, eu não sei se vocês são familiarizados, mas olham para a alimentação à base de plantas. O Food Lab é a parte Abundância, que faz um trabalho incrível de capacitação de pequenos empreendedores. Saudabia ajuda empresas que queiram se tornar mais saudáveis ou que estejam entrando nesse mercado agora e tenham esse propósito, né? Então, queiram amarrar o seu propósito ao produto, ter uma narrativa realmente real do que é o produto, e a água na caixa que está entrando aí no mercado para balançar um pouco o mercado que a gente tem de água. Eles não só querem entregar água na caixa de uma maneira diferente, como eles também querem fazer com que o acesso à água potável ocorra de uma maneira mais fácil. E a Notco talvez seja a que vocês mais conhecem, que já está... é uma food tech chilena que trabalha através da inteligência artificial para mimetizar os alimentos provenientes do animal, né? Eu tenho uma filosofia que tem andado comigo todos esses anos, é o famoso walk the talk. Acho que a gente não pode navegar e transitar nesse mundo sem ser fiel à nossa narrativa. É real, cai por terra. A gente vê hoje as pessoas cobrando muito as marcas, às vezes as pessoas pegam até pesado demais, mas eu acho que a gente, como indivíduo, tem a obrigação de walk the talk. Se a gente fala que a gente quer fazer mais e melhor para o nosso meio ambiente, que a gente quer fazer melhor para a nossa sociedade, a gente tem que prestar muita atenção em como a gente está agindo. Por isso, dentro do Bioma, a gente faz uma curadoria super interessante de quem entra. Tem que ter um propósito. Me perguntaram isso quando a gente estava começando. Você vai barrar quem quiser entrar? Poxa, se a pessoa não tiver um propósito, se a empresa não tiver alguma coisa que seja alinhada com o que a gente está querendo para o futuro, eu vou, porque senão eu não vou conseguir entregar o que eu estou me propondo. Seria fácil você entregar mesas e cadeiras para qualquer um que queira pagar, ainda mais em tempos pandêmicos, né? Mas, assim, a gente tem que ser fiel ao que a gente está fazendo. E o esforço de me aproximar das empresas também é um esforço que eu faço diariamente aqui dentro. Entender quem está entrando, conversar. Eu tive um exemplo semana passada de uma pessoa que apareceu aqui, eu não estava mais, ele veio fazer uma visita, e ele queria entrar no sábado, era sexta-feira. Ele falou, não, então tá bom, então eu quero pôr meus produtos. Eu falei, olha, desculpa, não consigo, a gente é uma comunidade fechada, eu não posso expor quem tá dentro, eu preciso entender o que você quer. Então, assim, objetivos claros, amizades longas, né? Eu acho que isso faz muito sentido na maneira como a gente atua hoje. E agora entrando em o que é falar de sistema alimentar, né? Que eu acho que é o tema principal conectando o Bioma ao evento, ao Forward Summit. Falar de sistema alimentar é falar de uma rede extremamente complexa e interligada, de atividades que geram impacto em todas as esferas da vida humana e não humana. Essa é a minha percepção, é o meu outtake do que é falar de sistema alimentar. A gente precisa falar de produção, a gente precisa falar de processamento, a gente tem que falar de distribuição, a gente tem que falar de consumo. A gente tem que falar de governança e sustentabilidade ao mesmo tempo que a gente fala de desperdício. Então, assim, a gente tem que falar de condições dignas de trabalho, né? A gente fala de aspectos sociais, antropológicos, geográficos.
E aí que eu digo que caiu a ficha, né, de que falar de alimentação não era querer ser quem eu não era. Eu tinha um pouco essa dificuldade. Eu falava, poxa, mas eu nunca fui uma foodie, como é que agora eu vou falar de alimentação? Mas é que falar de alimentação é falar de pessoas, é falar de experiências, é falar de tudo. E falar de sistema alimentar é saber olhar para a maneira como as populações globais se alimentam. A gente querer mudar o que a gente tem hoje é muito mais do que só a gente colocar novos produtos que imitam aquele produto tradicional na prateleira. É a gente saber como é que a gente vai alimentar as nossas crianças e a gente saber que a gente precisa reeducar e ressignificar tudo que a gente fez até hoje, né? A gente ainda vive um mundo de extremos. A gente fala de tecnologias exponenciais e de muito dinheiro envolvido em algumas iniciativas em torno da alimentação, especialmente hoje, que a gente fala muito de food tech e rodadas absurdas e grandes de investimento, mas a gente tem uma população passando fome, enquanto a gente tem crianças morrendo de inanição e não tem o que comer no fim do dia, a gente tem uma outra, o extremo oposto, né, de crianças que ficam cada vez, que ficam doentes cada vez mais cedo por conta de um estilo de vida sedentário e da má nutrição. Enquanto um menino não consegue achar o que comer, a gente é ofertado, principalmente em países ocidentais, né? A cada lugar que você vai ser ofertado um snack numa embalagem individual, diferente. A gente não pode pegar um avião sem ter uma malinha de comida com a gente. Se não servem para a gente fica mal. Então, assim, tudo isso é repensar o sistema alimentar, né? A gente não precisa falar só de nós enquanto indivíduo, a gente pode falar do quanto é complexo isso, de como é que a gente vai fazer essa balança funcionar, né, de acordo com o que a gente precisa. Existe um debate muito grande aí de tirar o animal da equação, então a gente está tirando o animal da equação, a comida que ele comeria a gente come, a gente também degrada muito menos aquele solo. É maravilhoso tudo isso, mas eu acho que a gente tem que pensar como a gente ajuda uma população que não somos nós, né? Um exemplo muito vívido que eu resolvi trazer para cá foi que nessa jornada eu tive uma filha que hoje tem 3 anos e quando ela fez 1 ano eu resolvi fazer uma festinha para ela. Eu falei, eu vou fazer ela faz aniversário em julho, né? Julho é o mês plastic free. Então eu falei, eu vou fazer uma festa plastic free e uma festa de comidas feitas em casa, saborosas, né? Minimamente processadas, com suco natural, com água de coco natural, etc e tal. E aí, eu tenho algumas percepções, algumas reflexões que eu trouxe dessa experiência. Um é que, para fazer uma festa plastic free, eu tive que ir num lugar comprar as coisas que não vinham embaladas e que não eram de plástico. Mas nesse lugar, a cada lugar que eu entrava, eu ganhava um lacre plástico. E quando eu recusava, a pessoa me olhava, tipo, por que você está fazendo isso? 2, é que você fala que você vai fazer uma festa infantil sem ofertar toda essa gama de guloseimas que a gente sempre acreditou que faz parte da infância, é quase que um ato de, sei lá, terrorismo que você faz com a criança, né? Ninguém consegue ponderar que o difícil é a gente inserir isso na vida da criança e depois tirar. Quando ela chega na fase adulta, fala, nossa, mas, poxa, você não deveria estar comendo assim, né? E aí, eu caí na real que quando a gente fala de regenerar o sistema alimentar e quando a gente fala de repensar o nosso consumo, a gente não pode se distanciar da indústria, a gente não pode se distanciar do que a gente tem hoje, enquanto sociedade. A gente tem, né, uma grande indústria aí, e quem não precisa deles é muito privilegiado. Eu tenho o privilégio de ter tido educação, eu me considero uma pessoa, né, enfim, eu venho desse lugar onde eu tive todo o acesso que eu pude, então eu consigo sair, comprar um alimento menos processado, ter tempo de cozinhar, ter tempo de aprender. Mas como é que eu posso pedir isso de um indivíduo que não entende a diferença entre a proteína animal e a proteína vegetal, ou que não sabe diferenciar nem mesmo o que é o carboidrato da proteína? Como é que eu vou falar para ele, olha, agora você vai balancear a sua dieta dessa maneira? Enquanto ele sai de casa às 6 da manhã, volta para casa às 8 da noite, preocupado com o que ele vai dar para o filho comer.
Mas na hora que ele está no trânsito entre o trabalho e a casa, ele passa em várias bancas ou estações de comida e o que ele tem para comer é a comida porcaria que a gente não quer comer e que a gente sabe que não é boa. Então, por que a gente oferta isso para a maior parte da população, né? Então, tem alguma coisa em desequilíbrio aí. Eu sempre repito que repensar o capitalismo, a gente vai demorar muito, né? Como é que a gente pode coexistir com ele, ressignificando ele? É a mesma coisa com a indústria. A gente quer se distanciar, a gente quer ter hábitos mais saudáveis, a gente quer cozinhar em casa, mas a gente precisa conseguir também fazer com que essa indústria ressignifique o que a gente tem hoje. E aí a gente vai conseguir levar muito mais qualidade e muito mais saber e muito mais entendimento para uma população que hoje não consegue. Aí sim, eu acredito que a gente vai impactar de forma realmente significativa o mundo. Para concluir, né? É muito difícil responder essa pergunta. O futuro do sistema alimentar, quem sou eu para fazer isso? Estou nessa busca junto com todo mundo. Mas o futuro do sistema alimentar é entender que o pequeno produtor pode ser conectado à startup que está aqui dentro, por exemplo. E a startup não necessariamente precisa ter um volume tão baixo. A gente pode tentar mapear diversos pequenos produtores. Repensar o sistema alimentar é repensar como a gente faz a logística dos produtos. Se a gente puder consumir produtos mais locais, que estejam num raio mais próximo nosso, será maravilhoso. Repensar o sistema alimentar é repensar todas as embalagens que hoje estão disponíveis no mercado, né? E quanto de embalagem a gente precisa? Como é que a gente vai oferecer aquele produto que a gente está pondo na prateleira, né? A gente não vai deixar de consumir o industrializado tão cedo. Mas então, por que a gente não facilita para que esses empreendedores e essas cabeças pensantes tenham muito mais alinhamento na hora de nos dar novas opções, né? Essa é uma frente que o Bioma ataca. A gente tenta levar essa reflexão de capacitar uma população mais vulnerável através da cozinha, você dar na mão dele a possibilidade dele entrar, ser inserido num contexto onde antes ele não podia. O conceito de upcycling que a gente leva, né? Outro dia, eu acho que há uns 2 meses, o nosso webinar foi a respeito da economia circular dos alimentos. E a economia circular dos alimentos não vai acontecer de forma abrangente se a gente não educar a população. A gente vê a abundância que a gente tem de alimentos, né? A biodiversidade brasileira, tudo que a gente tem de grande no Brasil e o que a gente sabe usar de tudo isso, né? A gente está a passos muito curtos, tentando mimetizar uma série de produtos que vêm um pouco de fora, que trazem um pouco de uma cultura que não é a nossa, mas a gente esquece de olhar para dentro, né? Como é que a gente faz para inserir esses produtos na nossa sociedade e produzir menos lixo? Acho que reciclar é importante, mas a partir do momento que a gente entende que a gente pode ressignificar, é mais interessante ainda. A gente consegue quebrar um gap aí, tanto de fome quanto de desperdício, né? A gente sobrecarrega muito menos diversas frentes. E aí, o futuro do sistema alimentar, eu acredito num futuro híbrido. A gente vai conviver cada vez mais com todas essas tecnologias exponenciais que a gente está vendo. As food techs vão aparecer, muito produto novo vai aparecer na gôndola do supermercado. Eu acho que o que a gente está vendo na cena plant-based é só o começo. Logo a gente vai começar a ver também todas as empresas que estão trabalhando há alguns anos já na frente de cultura de célula animal, então a gente vai conseguir ver um tipo de produto ainda não visto que não vai ter a planta, a célula animal é cultivada e a partir daí a gente tem um pedaço de bife, a gente tem um filé de salmão. Eu acredito num futuro do sistema alimentar onde a gente possa levar mais educação às pessoas e fazer as pessoas entenderem por que a gente fala sobre a pesca e sobre a sobrepesca e sobre as alternativas que a gente tem para isso, por que a gente tem que aprender a consumir um pescado melhor, né, e não só o que nos foi imposto lá atrás. Teve outro webinar muito interessante que a gente fez aqui, que é a Cíntia Miage, que é
super conhecedora de pescados e da pesca sustentável, ela falou, o salmão não é uma espécie brasileira, né? Então, por que a gente come? Então, o futuro do sistema alimentar, se a gente quer realmente redesenhar ele, né? A gente tem que juntar todas essas pontas, fazer o link e nunca deixar de lado quem está lá no campo, quem está trazendo esse alimento todo para a gente, né? Eu acho que quando a gente vê headlines de jornal e revista e todas essas notícias que saem de rodadas de investimento de empresas novas, a gente começa a olhar, né? Vira algo grande, você fala, caramba, olha o que eles estão fazendo. Mas eu acho que a gente pode voltar um pouco e entender como é que a gente linka todas essas pontas, absolutamente todas essas pontas. Como é que essa food tech está ganhando tanta notoriedade, vai ajudar o pequeno produtor e vai ajudar o pequeno da agricultura familiar e vai conseguir levar para o seu consumidor, que é quem está disposto a pagar o premium, por que ele deveria olhar diferente para a embalagem que ele joga no lixo, por que ele deveria guardar o resto de alimento que ele tem na casa dele, e por que ele deveria pensar no alimento como algo social, como algo político, como uma ferramenta mesmo de transformação. Eu acho que eu falei bastante, eu tenho mais experiência em escrever do que falar, mas eu acho que é esse o outtake, assim, o Bioma nasceu para linkar todas essas pontas, é um projeto ambicioso, eu fico feliz de contar que hoje a gente já está olhando para uma expansão, eu fico feliz de ver as empresas que se aproximam e tantas pessoas querendo fazer diferente, e eu estou tentando walk my talk, de falar que eu quero regenerar, de falar que eu quero ajudar, e estar aqui dentro e tentar ajudar. Eu sei que a gente faz parte de uma parcela muito, muito pequena da população, a gente tem muito acesso a muita coisa, eu quero conseguir ser mais inclusiva no negócio que eu estou fazendo, mas tudo isso toma tempo, né? Então, a gente precisa aprender a pensar sistemicamente, colaborativamente e trabalhar junto para a gente poder desfrutar das cidades e não só dos campos, né? No nosso dia a dia. Em nome do evento, super obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que assistiu.